Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast, o Pode Crer. E nós sempre temos um convidado especial e esse convidado é você. Queremos que você interaja com a gente. Você que assiste pelo YouTube da Rede Super, mande a sua mensagem, mande a sua sugestão de entrevista. Nós vamos amar receber sua mensagem aqui, viu? E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é a Andréia Correia, que é psicóloga. Andréia, obrigado pela sua presença hoje aqui no programa, viu? Eu é que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui. Prazer é todo nosso, principalmente porque vamos tratar de um tema hoje que estamos sendo bombardeados dentro das igrejas com perguntas e com problemas nessa área de criação dos filhos adolescentes. Né? Quando é bebezinho, a mãe ainda às vezes erra numa criação, mas o bebezinho você domina ele. Né? Você leva para ele onde você quiser. Carrega, né? Carrega e pronto, e acabou. Vai diz chorando. Não e pronto. Vai chorando, mas vai, né? Verdade. Mas quando é um adolescente, é diferente. As Sim. coisas mudam. Sim. Né? Então, queria conversar com você exatamente sobre esse tema hoje que tanto aflige os pais. Os pais têm tanto medo da adolescência hoje porque nós estamos num mundo repleto de problemas, de coisas erradas, entregues de bandeja, da relatividade do mal. Sim. Né? Isso aqui não tem problema, isso aqui pode, isso aqui é assim mesmo, você não pode ser tão radical. E aconteceu um fenômeno que é assim, o pai quer que o filho fique dentro de casa. Né? É melhor ficar dentro de casa do que estar na rua. Os meninos, as crianças pararam de brincar na rua. Né? E hoje eu vejo o pai falando assim com o filho, vai pra rua, vai brincar. Né? Só que o menino já está inserido num contexto de que ele já aprendeu a ficar dentro de casa. Sim. Né? O que isso implica num filho adolescente hoje? Está só nas redes sociais, no videogame? Acho que para a gente começar a falar um pouco disso, a gente tem que começar a entender o que é o ser um adolescente, né? O que corresponde à adolescência. Então, pelo ECA, né, a adolescência é de 12 a 18 anos de idade, né? E 18 anos para cima já é considerado um jovem, ok? Antes dos 12 anos, entre os 10 e 12 anos, a gente compreende o período da puberdade. E a puberdade é aquela alteração do corpo, os órgãos genitais começam a se desenvolver, uma quantidade de hormônio muito grande. Então, aquele pré-adolescente, ele começa a passar por uma transformação do corpo. Eu estou falando isso tudo para a gente entender esse contexto do jovem, senão nós não vamos conseguir contextualizar o fato. Então, esse jovem que começa a desenvolver o corpo dele, ele vai passar ali por lutos. Essa criança vai passar por lutos. Então, é o luto do corpo infantil e a mudança do corporal. Então, já é um conflito. Então, a gente tem que começar a entender que essa cabeça do pré-adolescente, nem é do adolescente, já começa a entrar numa fase em que a cabeça desse jovem, desse pré-adolescente, já começa a passar por conflitos. E um deles é o luto a respeito do próprio corpo, aquela diferença do corpo infantil para o corpo já de jovem, né? Vamos dizer assim. A identidade de um pré-adolescente, de um adolescente que começa a mudar, ele já não é visto mais como criança, e o luto da perda dos pais da criança, que era aquele pai, aquela mãe que sempre estava ali acobertando, que sempre estava ali apoiando, dando a mão, ajudando. E agora, nessa fase de mudança, os pais começam a cobrar mais. E a sociedade também começa a cobrar desempenho escolar, tem que arrumar a casa, ou então arrumar o quarto, tem aquelas atividades diárias. Então, o pré-adolescente já passa por uma fase aí já complicada nesse desenvolvimento. E aí vem a chamada adolescência, que é essa fase aí entre 12 até 18 anos, né? Essa fase hoje é uma fase que tem se estendido, né? E você falou aí muito desse contexto do jovem hoje estar preso dentro dos quartos, né? E isso tem uma explicação. A parte, vamos dizer assim, de mídia, né, cresceu muito, a internet, essa acessibilidade a muitas informações, muitos conhecimentos.
fez com que esse jovem ele voltasse mais para esse contexto da internet, das coisas dentro de casa, porque lá fora tem violência, então os pais estão preocupados, então orienta às vezes ficar em casa, inicialmente é assim, né? Tem dificuldade de soltar aquele adolescente, porque ainda é um adolescente, mas não é um jovem, então tem medo que saia para a rua, então esse jovem vai ficando dentro de casa. Às vezes vai até assumindo diversas atividades, natação, futebol, em aula de inglês, para se ocupar. Mas dentro desse contexto, a gente tem aí os celulares com a internet muito acessível, os WhatsApp, as comunicações e as redes sociais, os jogos que trabalham muito com o reforço positivo em cima desse adolescente. E aí, se a gente pensar o que isso vai significar para o adolescente, por que esse adolescente se prende tanto, por exemplo, a internet, a esse contexto de ficar em casa, a gente pode atribuir muito isso hoje à internet e aos estímulos, reforço positivo que acontece ali dentro. Sim. Qual que é a idade, já que você está falando de jogos, de internet, qual que é a idade, assim, que uma criança, não vou nem falar uma criança, uma idade que um adolescente já pode ter um WhatsApp, pode ter um telefone, porque a internet, ela é um oceano não mapeável. Sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre pornografia, né? A televisão tem lá a parte de uma televisão aí, que a gente vai falar o nome, que prega tanto o moralismo. Sim. Ela fala fala muito sobre esse assunto, mas ela tem os canais dela pornográficos, que vem com uma senha padrão, né? Mas, pelo menos, tem isso aí. A internet, ela não tem, se o pai não colocar um bloqueio, ela não tem nada disso. Qualquer criança vai entrar e vai achar o que quiser na internet, né? Então, qual que é a idade que você acha que um adolescente já tem o discernimento de saber o que é mal, o que é bom, e que ele pode ter um telefone, uma internet ali para que ele possa comunicar com outras pessoas e ter um WhatsApp e tudo mais? Eu falo que isso que você está me perguntando é difícil de responder, porque discernimento o jovem pode até, o adolescente pode até ter, mas o controle do impulso e a regulação, essa reflexão, essa crítica reflexiva, aquele controle assim, de ponderar o comportamento que ele deve ter, ou que ele pode ter e que ele não pode ter, em detrimento da consequência, nem o adolescente e nem o jovem às vezes ainda tem, porque o nosso cérebro ele demora, a parte pré-frontal do cérebro ele demora em torno até 25 anos para desenvolver. Então, se a gente pensar que o córtex pré-frontal não está desenvolvido completamente, e ele é responsável por essa área de planejamento, controle de impulsos, tomada de decisões, então um adolescente ele não tem isso desenvolvido. E aí você vai dizer assim, então, André, como é que a gente faz? A gente vai deixar o jovem mexendo na internet? Não, ele precisa de ajuda. Ele precisa de assessoria, ele precisa de apoio. E aí se a gente for pensar nisso, como que vamos ajudar esse adolescente se ele mesmo não deixa os pais chegarem próximo, né? Porque hoje em dia os jovens, se você não tem uma comunicação íntima com seu filho, uma relação em que seu filho tem ali respeito e confiabilidade em você, esse jovem, ele vai te empurrar para fora e a identificação dele vai ser externa. Porque, na verdade, nesse momento, ele está buscando uma identificação externa para confirmar aquilo que ele aprendeu sobre ele mesmo durante todo o desenvolvimento infantil, para se firmar enquanto identidade. Então, olha como que isso é difícil Sim. a gente dizer. Então, respondendo a sua pergunta, é importante que esses pais estejam próximos, conhecendo os amigos, sabendo quem são, não numa posição só de crítica, vem cá, deixa eu te acompanhar. Não é dessa forma, porque Sim. essa forma pode, pelo contrário, até, vamos dizer assim, trazer uma repulsa desse jovem com você. Inibir a criança de contar alguma coisa de contar, também. Mas é trazer esse adolescente para perto de você
E sem aquela posição só da crítica, e principalmente a gente que é cristão, né? Que serve um Deus vivo, né? E a gente quer implantar esse caráter cristão nos filhos. Estou falando agora para o povo que é cristão. Sim. A gente tem que ter muito cuidado com o legalismo e só com as regras. Sim. E sendo que o amor aí é o que vai gerar essa intimidade, esse relacionamento, para que você consiga colocar limites. Então, respondendo a pergunta, o pai tem que estar próximo. Sim. Tem que haver limites realistas, não exagerados. Eu vejo também muitos pais com limites exagerados, um controle excessivo, mas também não é um descontrole total e um abandono. Mas você acha que dentro disso aí que você está comentando, vou dar um exemplo. Uma menina de 11 anos que tem um celular, Sim. tem um WhatsApp, o pai, ele deve ter a senha, ele deve abrir, ele deve olhar o WhatsApp dela, ver se tem alguém conversando com ela, que de repente pode não ser uma criança, se alguém mandou alguma foto para ela. Você acha que o pai deve fazer isso, essa fiscalização? Eu acredito que sim. Tudo conversado, até o acordo para se ter o celular. Olha, filho, eu vou te deixar você, a partir de agora, ter o seu celular e o WhatsApp, mas o acordo até eu entender que você está pronta para poder reger a sua rede social sozinha, o acordo de eu estar te cedendo, né, te concedendo o uso desse celular, é que em momentos eu vou estar olhando o seu celular e olhando as suas redes de comunicação, o que você tem feito aí com o telefone. Não com o intuito de punição, mas com o intuito de instrução. Para te ajudar a discernir o que é certo e o que é errado ali. Porque a criança, ela tem muita informação, ela às vezes até sabe, dependendo da forma como ela é ensinada e conduzida na educação dela, o que é certo e o que é errado. Mas o controle para inibir se ela vai ou não ceder a uma determinada situação, pela questão da idade e pelo não desenvolvimento desse cérebro ainda, ela não tem. Porque quando o córtex pré-frontal não está funcionando ainda em toda a sua potencialidade, as ações desse jovem vão ser direcionadas pelo sistema límbico, né? Pelas amígdalas que têm relação com as emoções. Então, ele vai ter uma necessidade maior de ter uma recompensa imediata, tá? Do que uma recompensa tardia. Então, ele vai olhar primeiro, o que eu vou ganhar aqui agora? E não vai ter esse córtex pré-frontal para poder avaliar lá na frente a consequência daquela escolha inadequada aqui. Então, nesse momento, o jovem precisa de ajuda. Sim. Então, essa é importante mesmo, o mais importante de tudo aí é a relação entre filhos e pais. Pais e filhos, com certeza. A relação. Conversa, sim. Amizade também. Eu sei que muitas pessoas falam aberto, assim, né? Falam assim, não, você não tem que ser amigo do seu filho, não. Você tem que ser pai do seu filho. Eu entendo um contexto disso aí, porque tem pai também que quer ser aquele amigão, assim, sem pode regra. tudo, sem regra. Eu vejo, né, até pais assim que eu já vi assim, que permite o filho beber junto com ele, filho menor de idade. Então, existem coisas, né, que passam, né, do limite. Mas eu acredito que por você ser pai e ser amigo do seu filho é uma coisa muito sadia. Sim. Principalmente se você souber essa divisão, né, de onde que você vai. Fala assim, querida, agora que eu tô te ensinando. Sim. Né, que eu acho que essa relação ela vai sendo construída, e é uma né? construção. Eu sou mãe também de 3 filhos, né? Então eu tenho um rapaz de 22, uma moça de 20 e uma menina de 10 anos. E eu vejo assim que como que foi importante desenvolver essa intimidade. Eu vejo isso hoje, o reflexo disso com os meus mais velhos, que eu já estou colhendo fruto disso, e com a nova caminhando para isso também, com a Isabel. Então, assim, eu vejo que como que foi importante essa aproximação do que você está dizendo. Eu sou mãe, mas eu sou a amiga. Então, assim, eu não vou deixar de ensinar, mas eu não vou entrar com a repreensão no primeiro momento, eu vou entrar com o acolhimento. Sim. Então, eu acolho, olha, pode me contar, eu compreendo, você fez isso por quê, né? De ouvir.
chora aqui comigo, vem cá que eu vou te ajudar. Então, esse sentido de ser amigo mesmo, de compreender. Porque a gente às vezes esquece, depois que a gente cresce, que a gente também já foi criança, já foi adolescente, já foi jovem, que a gente já fez um tanto de bobagem quando era jovem, e aí a gente amadurece, cresce, né? E às vezes até converte, aí você quer colocar um legalismo, uma coisa assim, como se a criança, principalmente dos cristãos, tivessem que ser santos e irrepreensíveis desde que é criança, não pode errar, não pode falhar, não pode ter falhas nenhuma. E não é assim, né? Eu falo muito isso, eu tive até problema com algumas pessoas por causa disso, em relação a brigar feio com uma criança de 3 anos porque ela quebrou uma coisa, por exemplo. Subiu em cima do armário. Ué, ela está na idade de fazer as coisas erradas para ela ir sendo corrigida, né? Sim. Dentro desse contexto. Mas a gente vê muito hoje... Corrigida, pastor, ou ensinada? Isso, ou ensinada, Tá mais para uns 3 quando eu anos, disse corrigida, eu tô querendo dizer ensinada mesmo, não do corrigir, de te dar uma correção. Por isso eu ensinar, isso que não pode fazer. Não pode fazer. Viu que isso aí dá problema, né? Então, a gente vê hoje muito assim, olha, os pais de antigamente tinham uma autoridade muito maior do que os pais de hoje. Sim. Muito maior. Sim. Isso é muito nítido. Eu vejo pela minha família que não era melhor do que a família de ninguém. Só que o couro família normal. comia Só que, feio, né? Por exemplo, o meu pai, ele já faleceu, tem 11 anos. Meu pai nunca me bateu, entendeu? E meu pai era um homem, assim, muito temido. Meu pai era temido, ele era respeitado, era temido. Meu pai era um homem, assim, que pela profissão dele, ele andou armado a vida inteira. Ele tinha arma, porte de arma. Então ele saía na rua armado, ele ia com a gente nos lugares armados. Então ele tinha cara de bravo. Meu pai não era da polícia, não era da área militar, era de outra área. Mas todo mundo achava que meu pai, por exemplo, era um delegado. Sabe? Eu me lembro de algumas vezes que a gente já foi em delegacia resolver alguma coisa, fazer um boletim de ocorrência, e as pessoas... E meu pai, assim, era baixinho. Todos nós lá em casa somos altos, só que meu pai era baixinho, a família da minha mãe, toda italiana. E alguém falar com o meu pai, assim, chegar, a gente sentado no banco, chegar assim também. Doutor, o senhor é delegado aqui nessa delegacia aqui, que eu estou precisando de tal coisa. Meu pai, não sou delegado, eu vim aqui fazer alguma coisa. Meu pai tinha uma autoridade moral muito forte. Né? Meus amigos achavam que a gente apanhava muito do meu pai nunca nos bateu. Mas e sua mãe? Nos bateu. Não, minha mãe é uma pessoa... Minha mãe é a personificação do amor, sabe? Minha mãe é um amor de pessoa. A gente mudou muito. Eu morei em 27 cidades ao longo da minha vida. Nossa! Então, minha mãe tem muitas histórias de vizinhos, assim, que... Minha mãe é o seguinte, onde ela mora, ela adota os vizinhos. Então, de vizinho que morreu, depois nós mudamos, né? As pessoas avisavam a gente, olha, quando a fulana morreu, a única coisa que ela pediu é que ela queria ver a senhora. Ela mandou chamar a senhora. Mas imagina naquela época sem celular, sem internet, sem nada. Então, tem essas histórias de pessoas que morreram mandando chamar minha mãe pela última vez, assim, para ver minha mãe. Minha mãe é essa pessoa, só que da minha mãe a gente apanhava. É isso, né? que eu ia colocar aqui agora. Você não apanhava do seu pai. Mas você era corrigido pela mãe. Sem dúvida. E a correção física, antigamente, era muito grande. Eu, inclusive, assim, o pior presente que eu gostava de ganhar era espada. Que uma vez eu ganhei uma espada do He-Man. Você apanhou com ela. E eu apanhava só com ela. Nunca mais você quis espada. Não, eu não queria espada de jeito nenhum. Mas a gente vê mas eu quero te falar da diferença, assim... Minha mãe batia, eu também não batia muito. Tinha quando a gente fazia coisas erradas mesmo, né? Errava mesmo, assim, desrespeitava essas coisas. Mas eu digo assim, a autoridade moral do meu pai. E eu não tinha medo do meu pai. Mas eu tinha respeito por ele demais. Então, o meu pai, por exemplo, era aquele negócio assim, olha... Meu pai, por exemplo, estava recebendo alguém lá em casa, na sala. Aí eu pegava e sentava no sofá. Meu pai só fazia assim, ó. Te olhava. E voltava a conversar. Eu já entendi aquilo. Aquilo era a mesma coisa dele falar assim, rapaz, ficou louco. O que você está fazendo aqui? Quem te chamou? Levanta, sai daqui, some daqui. Era a mesma coisa de falar isso. Sim. Eu já levantava e já saía. Isso aí eu tô falando, eu com 5 anos de idade, né? Então, era uma autoridade, um respeito. Eu
gritei com meu pai na rua, nunca gritei com a minha mãe, nunca falei, fiz uma birra, um trem assim. Tinha uma autoridade, lógico, que fez parte da nossa criação, meus irmãos também, da mesma forma. Mas hoje a gente vê muito pai sem autoridade. Sim. Sem autoridade. Fala assim, ó, não vai fazer isso, vou fazer sim. Você não manda em mim. Esse tipo de coisa. Né? Pessoas que foram criadas dentro da igreja e com determinada idade resolveram levar uma vida promíscua. Sim. Né? Pessoas filhas de crente, inclusive tem alguns até famosos que isso é de partir o coração. O que você acha que levou a isso? Você como mãe e como psicóloga. Você está falando de um contexto de antigamente, onde havia a correção física era totalmente liberada. E as pessoas corrigiam, e às vezes até fora da medida, até para machucar em alguns momentos, ou de maneira inadequada, no sentido assim, às vezes batia porque você abriu a boca para falar uma coisa na hora indevida. Então, sim, antigamente não tinha muita medida, se apanhava, sim, por qualquer coisa. Por mais que, eu apanhava porque eu fazia coisas erradas. Não, com certeza, mas será que não apanhava em outros momentos, quando a mãe estava nervosa? Porque antigamente claro, tinha muito isso, né? A gente apanhava, a gente ria, se pisava no chão molhado, às vezes que a mãe tinha acabado de limpar, você levava, e era isso. Então, a agressão, o corrigir ali, muitas das vezes, que a gente que é mais velho, olhar para esse contexto lá de trás, talvez a gente não tenha interpretação disso como uma agressão. Hoje, quando as pessoas olham como nós mais velhos apanhávamos, a interpretação é que ali era uma agressão à criança. Essa atitude gera uma reação de medo. Você pensa o seguinte, se você apanhava, por isso que eu te perguntei se você apanhava da mãe. Da mãe, o que diria se o pai levantar a mão? Então, você não ousava a desrespeitar o pai, que o pai não te colocava a mão, mas porque quem te batia era a mãe. Se a mãe, que é a mãe, te batia e doía, né? E aquilo ali era uma punição, quanto mais desrespeitar esse pai. Então, inibia, de uma certa maneira, sim, essa conduta desse filho, no sentido de ter um temor mesmo, um receio desse pai. Pode ser. E aí a gente pode pensar um pouco sobre isso. Hoje, o que acontece? Antes disso, né? Nós mais velhos, a gente vê consequências dessa ação, que a gente olha para trás, e eu já ouvi muito pessoas dizendo assim, mas eu apanhei muito quando jovem, olha que eu dei na vida, eu sou um professor, eu sou isso, e eu não morri por isso, então a gente tem que bater mesmo e tudo. Só que você está olhando um contexto pessoal, porque, por exemplo, se você tem 5 filhos, se você bate nos 5 filhos, você não sabe qual é a reação emocional que cada filho desse vai ter. Um filho, você pode bater e ele falar assim, azar, mamãe, levar aquilo na brincadeira. Bati mesmo, fiz mesmo, que eu ainda rebolar pra você, que antigamente tinha essas coisas assim, daquele filho, né? Mais levadinho, que não tava nem aí, e zoava ainda com a cara da mãe. Mãe, ó, tô nem aí, pode bater que eu não sinto dor. Mas tem algum filho ali que a reação pode ser outra, pode ser uma inibição, pode ser um desenvolvimento de uma depressão infantil, que antigamente não era vista como depressão. Sim. Então, muitos adultos hoje desenvolveram doenças devido à agressão que sofreram enquanto pequeno. Mas deu muito certo com fulano e com Beltrano. Sim. Mas não deu com ciclano, não deu certo com todos. Então, essa lei hoje, aquela história das pessoas que experimentam bebida alcoólica, né? Sim. Tem gente que não teve problema nenhum a vida toda, e o outro virou um alcoólatra e acabou com tudo. Porque a gente não sabe qual que vai ser a reação de um filho. Então, essa ação de agressão, hoje, de corrigir batendo, eu hoje, pela minha experiência, pelo que eu já vivi e pela minha formação, hoje eu não oriento. Porque você pode bater no filho e achar que está corrigindo, ser uma ação que a intenção é de corrigir, mas aquilo gerar um trauma e gerar um desenvolvimento de uma doença. Para que você vai arriscar? Existem outras formas hoje de você corrigir e de você ter respeito, que a gente está falando do respeito aí, né? Sem dúvida. Sem ter que botar a mão e agredir. Agora, o que eu vejo que falta hoje é esse equilíbrio, porque eles pararam de corrigir, porque agora é proibido.
mas não tem hoje não faz mais correção. nada. É essa que é a questão. Não é da como conversa. se tivessem tirado as mãos, levantado as mãos para cima e dito assim, olha, a partir de agora eu não vou fazer mais nada, porque eu não posso bater, então eu não vou fazer nada. E não é essa a ação, né? Exatamente. Existem coisas hoje, por exemplo, né? Meu filho, ele joga videogame. Sim. E eu tenho certeza, meu filho tem Quantos anos? 9 anos. 9 anos. E eu tenho certeza absoluta, se meu filho fizer uma coisa errada, e eu chegar pra ele e oferecer pra ele, falar assim, você quer tomar uma surra agora, mas uma surra que você não vai aguentar andar. Ou você quer ficar um dia sem jogar videogame, ele vai preferir tomar surra. Sim. Entendeu? Então hoje existem outros tipos de castigo, igual ele fica de vez em quando sem jogar. Que tem um efeito Eu coloco ele que tem um maior. efeito, assim, muito maior. Muito maior. Você consegue ter o respeito do seu filho. Exatamente. Sem ter que botar a mão e dar uma surra. Exatamente. Entendeu? Né? Exatamente. Antigamente o belisquim fininho, né? Que era no meio dos outros, né? Na orelha, minha mãe no dava braço. era um fininho, alguma coisa. Tipo assim, às vezes, batendo com um garfo na mesa. Aí minha mãe falava, para de bater com esse garfo aí. Aí você aí não não parava, você continuava. Aí chegava só assim, só aquele belisquinho assim, meu Deus, que doía. Aí você caía na real, você parava na hora. Falava assim, nossa, meu pai, depois desse belisco vem coisa pior. Vem coisa pior. E esse então respeito... hoje existem maneiras, mas a gente vê isso, sabe, que essa autoridade moral, de repente por isso, né, por essa questão de não poder bater, de se falar muito sobre isso, né? Sim. Igual as pessoas estão perdidas, né? Igual a Xuxa, que tem muita moral para falar de criança, falar que não pode bater em criança, tal, aquela coisa toda. Então as pessoas acabaram falando assim, então não pode nada. Não pode nada. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos fazer assim, olha. Vou te perguntar o que além do exemplo que eu dei aqui do videogame, né? Não é toda criança que joga. O que poderia substituir esse castigo físico? Pensando nisso que você colocou agora, a primeira coisa que me vem à mente, primeiro, é a questão do exemplo. Não há como você ensinar um filho sem ser exemplo para esse filho. Porque o ensino sem o exemplo, ele não permanece. Esse filho ele não vai respeitar um pai que, por exemplo, se eu digo para o meu filho, olha, tá errado mentir, ok? E se ele me pega tendo o hábito de mentir ao telefone, pequenas mentiras, esse ensino ele não vai ser fundamentado no coração dessa criança. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o primeiro ponto é o nosso comportamento em relação a essa criança. Não há como nós ensinarmos ditando normas, nós temos que fazer juntos. Então, você quer ensinar um filho, por exemplo, a estudar, a ler, ter o hábito de leitura, você tem que ter um hábito de leitura. Você quer ensinar um filho a ler a Bíblia e ter uma conduta coerente com a palavra, você tem que ter uma conduta coerente com a palavra. Porque o filho ele vai se espelhar em você enquanto pai. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nesse aspecto. Agora, você falou em termos de correção. Então, o que é que vai substituir, então, esse castigo, essa surra que a gente levava no passado? Né? Além da retirada ali, da punição, esse é o aspecto da punição, de retirar algo que a criança ama muito. Há estudos que mostram que a punição, que é esse retirar coisas que a criança tem muita alegria e muita satisfação de fazer, ela tem um efeito bacana, mas não tanto quanto o reforço positivo. Então, a gente trabalhando primeiro o reforço do comportamento adequado e a falta de foco no comportamento inadequado vai gerar, eu vou dar um exemplo disso, vai gerar um aumento do comportamento adequado e uma extinção desse comportamento inadequado, muito mais eficazmente do que a punição. A punição, eu falo assim, que é o retirar algo da criança, ela é útil, mas num segundo momento. O primeiro momento que essa mãe precisa fazer é reforçar aquilo que é bom na criança. E o reforço não é só com presentes. O reforço pode ser uma passada de mão na cabeça do filho, quando o filho guardar um chinelo, eu dizer para ele assim, ó filho, que legal, que bacana esse comportamento seu. Um filho, quando, por exemplo, você vê que ele teve uma melhora no rendimento escolar,
Não é o tirar 10 nem o tirar 9, mas ele tirava 4 e passou a tirar 4,5. É você chegar e reforçar esse comportamento. Olha, filho, eu tô vendo o seu esforço, que bacana. Um joinha com a mão é um reforço positivo, uma passada de mão no cabelo, um abraço, um beijinho. E outras coisas como presentes, gratificações, são são reforçadores que vão auxiliar um aumento do comportamento positivo e, aos poucos, o abandono e extinção do negativo. Então, a primeira coisa que a gente faz é reforçar o positivo. Tá, você sempre elogiar o seu filho pelas coisas boas que ele faz. Pelas coisas boas que ele faz, mas não assim... Ah, filho, você é muito bom. Não como criar um bobão. Não né? é assim. Ai, filho, que bom que você fez isso. Eu amo muito você, você faz isso tudo muito lindo. Não é dessa forma. É elogiar o comportamento, a ação. Você pode estar construindo um idiota, assim. Né? E assim, até uma vaidade crescente nele. Não é isso que a gente quer. Sabe o que eu vejo te cortando, assim, às vezes, né, na escola, né? A escola pede pro filho fazer uma maquete. Sim. E minha esposa sempre incentivou os meus filhos a fazerem. Minha filha é muito habilidosa, sabe? Habilidosa a extremo, assim. Ela faz coisas que eu fico impressionado. Admirado. Né? Admirado, assim, com o que ela consegue fazer. O meu filho não. Completamente diferente. Mas as maquetes, a minha esposa gosta que eles fazem, que o meu filho faz. Ele mesmo acha feio. Mãe, mas tá feio, mãe. Como é que eu vou chegar lá? Não, vou te ajudar aqui a fazer, mas você tem que fazer. E aí a gente chega lá na escola... Te interrompendo, você falou aí, vou te ajudar a fazer, mas você vai fazer. Sabe o que é isso? É caminhar junto. Que é aquilo que a gente está falando, não é ensinar. Faz isso, filho, faz dessa forma. Não, não é assim. É estar junto com esse filho. E desenvolver a habilidade dele. Seu menino pode não ter a habilidade que a sua filha tem. Mas possivelmente ele tem outras habilidades que podem ser desenvolvidas... Sim. E reforçadas, e essa que ele não tem pode ser potencializada também para que haja melhora, fazendo junto. Exatamente. Como sua esposa faz. Eu até nem estou criticando as mães, porque às vezes muitas mães me assistem aqui lá da escola, né? Sim. E vai achar que eu estou falando mal delas de maneira nenhuma. Mas às vezes a gente vê umas maquetes chegando que muito profissionais, assim. Então você vê assim, não foi uma criança que fez. De 8 anos não fez aquela maquete ali, né? Então fica parecendo que há uma disputa. O meu filho, por exemplo, ele cobra isso. Ele cobra que a dele é feia demais. Que lá tinha outras que tinha carrinho, que tinha casinha dentro, né? Que compra lá nas medidas para colocar. Então eu acho muito legal assim, né? Quando você deixa a criança fazer as coisas dela, né? Deixa ela errar, permite ela errar, né? Eu não tenho essa cobrança, por exemplo, de escola, assim, de você tem que tirar 10, tem que tirar 9, aquele peso, assim, lógico que a gente cobra de passar de ano, de média, mas assim, passar de ano, já tá bom demais, né? Melhorou um pouco ali, já tá excelente e tal, dando ênfase no que não está tão bom para que melhore e tal. Mas eu tenho algumas coisas assim como pai leigo, e eu vou falar se eu estiver errado, você pode me corrigir, que aqui não tem mimimi não. Mas eu vejo às vezes no supermercado, por exemplo, né? Outro dia eu presenciei uma menininha dando uma birra por causa de um Kinder Ovo, e você via que era uma família assim, que a mãe podia comprar todos os Kinder Ovos ali do supermercado. E por algum motivo a mãe falou que não era dia. E ela deu uma birra, a menininha de uns 3 anos. Mas ela deu uma birra, que essa mãe fez? Rainha da birra. A mãe, ela não deu e falou que não ia dar. Não deu, hoje não é dia, hoje não é o seu dia. Hoje não é dia de você ganhar. E ela gritava e segurava no caixa e batia os pés e tal. E eu fiquei pensando, assim, olhando aquela cena toda e o supermercado parado assistindo. Né? Tinha gente até filmando. Nossa, e essa mãe deve ter morrido de vergonha. Você tem ideia? Então, assim, aí eu fico pensando assim, ó, se fosse eu. O que você faria? Eu daria o Kinder Ovo quando começaria a birra. Falei assim, ó, tá aqui, o Kinder Ovo você quer, né? Tá aqui, agora fica quietinho e tal. E depois, em casa, eu ia ter essa instrução de que aquilo ia ter uma correção de alguma coisa, né? De um videogame, de qualquer coisa, uma punição e uma instrução de que a próxima vez que aquilo acontecesse, ele nunca mais iria ter videogame. Essa criança, se você agisse assim,
ela no próximo supermercado ela ia fazer uma pirraça e ia fazer uma pirraça maior. Então, aí ela ia ficar Por quê? sem o videogame. Mas ela ia fazer uma pirraça maior porque você cedeu. O seu não tem que ser não. Então, mas o seu mas sim, olha sim. só. Se a criança fez, ela utilizou o quê? Ela está manipulando. Você falou Sim, não e ela se jogou no chão. Se você atende aquilo ali, ela aprendeu uma estratégia comportamental. Ela aprende olha, o que no cérebro dela? ela não Eu tinha posso cara jogar no chão porque meu pai vai me dar. Mas ela não tinha cara de que é a menina que fez a primeira vez. Você tá entendendo? Então eu fico pensando assim, olha, lugar de educar filho é em casa. Sim. Não é na rua. Sim. Né? Na rua você tem que evitar esses shows assim. Sim. Né? Mas olha para você ver, sabe o que a gente orienta, por exemplo, dentro do consultório, quando uma criança faz pirraça dentro do supermercado? O que o pai e a mãe devem fazer? Então, a primeira coisa é dizer para a criança que ela não vai ter. E vamos dizer que ela está no chão, e ela se joga no chão. Né? Você não vai dar foco atencional para aquela criança ali no chão. Você pode pegar um celular e falar assim, olha, eu estou esperando você levantar e sair um pouquinho andando, como se estivesse andando. Só que você não vai perder a criança do campo de visão. Claro. Mas você sai como se você não estivesse dando importância. Sim. E vai conversando outros assuntos, pega no celular, vai mexer com alguma coisa, essa pirraça vai acabar. Entendi. Porque a criança não vai continuar com o show. Agora, se você fica lá com a criança assim, volta para o olhar para ela e fala, filho, sai do chão, eu vou te bater. Você chega em casa, que muitas mães fazem isso, né? Lá entre as duas houve uma discussão. A mãe tava querendo ensinar a filha ali, olha. E a mãe, sem gritar, ela não gritou em momento algum, muito fina. Olha, sempre nomes assim. Essas crianças chique. Sempre tem 2 nomes, né? Maria Gláucia, você não irá ganhar porque hoje não é o dia. Hoje não é o dia. O dia do Kinder Ovo é sexta-feira, hoje é quarta. Na sexta-feira você irá ganhar. E a minha, eu quero agora. Eu só olhando aquilo, eu falei, meu Deus, me livre, pai. Meus filhos não fizeram isso, não. Fizeram outras coisas. Mas às vezes Meus filhos não são perfeitos, não. Eu gosto muito deles, são meninos amáveis. Mas eu fico pensando, tem hora assim, falei, gente do céu. Às vezes você não dá esse foco de atenção, porque a criança ali, se ela aprender esse recurso, ela provavelmente ela vai repetir isso mais vezes. Sim. Então você tem que cortar, porque na verdade o que a criança está fazendo? Ela está te chamando a atenção. Então o que a criança quer não é só o chocolate, ela quer a sua atenção. Sim. E se você não dá a atenção para ela, você corta. Faz sentido. A tendência é você ir cortando aquele tipo de comportamento. Então não é sempre só, que eu ia completar, né? Reforçar o comportamento positivo da criança, mas dentro dos comportamentos que são negativos, a gente não pode gerar reforçador. Você não pode reforçar um comportamento negativo. Que a partir do momento que você reforça, aquela criança usa de manipulação, ela sempre vai usar esse recurso. E aí não funcionou? Punição. Sim. Não funcionou a estratégia de reforçar o comportamento bom, o positivo, e, vamos dizer assim, não dar atenção do comportamento negativo. Se esses 2 aspectos não funcionaram, aí você entra com a punição. E a punição é o quê? Você tirar, é uma sanção, né? Você tira algo que é muito bom, que a criança gosta de fazer, para que ela entenda que ela está perdendo algo. Agora, cuidado com isso também. Tem pais e mães que não têm bom senso. Então, por exemplo, uma criança que é TDAH, o pai e a mãe tiram o futebol da criança. Gente, o futebol é o lugar que a criança vai extravasar a energia dela e ela precisa gastar energia. Então não é o futebol que você vai tirar. Lógico. Você vai tirar outra coisa. Exercício físico. Ir à igreja, já vi gente punindo. Você não vai no Ministério Infantil essa semana porque você não cumpriu para casa. Também não. Ou pior ainda, também ao contrário. Punindo, lendo Bíblia. Vai ler Bíblia porque você vai pagar lendo Bíblia. O pastor Felipe Faladão, né, que é muito meu amigo, quando ele morava aqui, a gente se via quase todos os dias, assim. E ele é meu amigo até hoje, muito meu amigo. E ele conta isso aí, que a avó dele ficava com eles lá. E quando eles faziam bagunça, dava posição, ela ler a Bíblia. Você vai ler 3 páginas da Bíblia. E ele falou que ele tinha uma raiva de Bíblia, mas assim, diz ele que odiava a Bíblia. Sim. Por causa disso, porque a punição dele era ler a Bíblia, né? Depois, né, passou, obviamente, ele entendeu a forma que a avó dele queria fazer, né?
Mas isso também não é algo bom, né? Mas Porque não é algo bom. Exatamente, né? Você punir com essas coisas, né? Dessa maneira, né? Então, mas eu vejo hoje isso voltando lá no início da nossa conversa, sabe? Eu acho que precisa de um resgate na autoridade dos pais dentro de casa, sabe? Com certeza. Eu falo sempre assim, tomar rédea de novo, né? Estão criando reizinhos, os pais não mandam mais em nada, estão passando vergonha na rua, os filhos fazem o que querem, mandam. Quando vai se tratar de herança, então, nem se fala. Sim. Eu sei que herança foi bênção para muitas pessoas, eu conheço pessoas que... na verdade, assim, o Brasil tem muito herdeiro e pouco sucessor, né? A herança se sucede, né? Aquilo ali era do seu pai, você vai trabalhando com ele, você vai dando continuidade naquilo ali e tal. Mas eu vejo assim, a questão da herança, por exemplo, né? É um exemplo da falta de autoridade dos pais. Vejo o filho preocupado, o pai, por exemplo, tem 70 anos, preocupado que o pai comprou um carro novo, está gastando dinheiro. Né, tá gastando o dinheiro dele. Meus filhos, eu já falo com meus filhos sobre herança até hoje. Já falo hoje com os meus filhos sobre herança. Você assim, olha, do papai e da mamãe, vocês não vão herdar absolutamente nada. Herança é uma coisa que não vai existir na nossa família. Nós vamos construir juntos algo, se Deus tiver pra gente, e vocês vão construir o de vocês. Eu vou dar condição para vocês construírem, né? Exatamente. E o papai e da mamãe, o que for é nosso. Vai ser pra gente, nós vamos fazer o que a gente achar que tem que fazer. Porque eu vi coisas horripilantes. Eu vi um tempo desse atrás uma família que eu acompanhei, que um pai de 70 anos, super ativo, sem nenhum problema que alguém pudesse impedi-lo na justiça, vendeu uma fazenda para entrar em outro empreendimento e de 6 filhos, assim, 4 pararam de conversar com ele, não conversam com ele mais, porque achava que ele já tinha que dividir uma parte. E eu fico pensando assim, né? Rapaz, você não trabalhou para isso, você não é sócio, dinheiro é do seu pai. Sim. E você quer agora ficar assim, já começar a vida por cima. Sim. É o cúmulo do absurdo, né? É o cúmulo do absurdo. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Então, precisa, sabe, acontecer como se fosse uma reforma dentro das famílias. Sim. Os pais precisam voltar a ter autoridade. Agora, entender, né, a gente voltando na questão do adolescente, tá? Que esse adolescente, a gente tem que entender a questão biológica também, né? Porque eu vejo as pessoas muito leigas nisso. Então, assim, o filho às vezes responde, né? É mais impulsivo, aí já tem aquela imagem, não, meu filho é malcriado, meu filho é um vagabundo, meu filho não tem respeito. E essa fase da adolescência, um filho rebelde, entre aspas, a esperança é que não quer dizer que esse adolescente que é rebelde vai se tornar um adulto rebelde. Porque a gente tem que pensar que o cérebro ainda está sendo desenvolvido. Então, no momento em que há o desenvolvimento desse cérebro, há uma regulação da impulsividade com a reflexão sobre aquele comportamento. E aí, normalmente, esse adolescente vai se tornar um adulto mais equilibrado. Né? E aí eu vejo alguns pais no extremo, e gerando ira nos filhos, porque a própria palavra também fala sobre isso, né? Que os pais não devem gerar ira nos filhos, nem os filhos nos pais. Mas tem uma contraparte do pai também tem que ter esse cuidado. O pai não deve irar os seus filhos. E aí, se o pai e a mãe não entendem esse comportamento, entende aquilo ali tudo como esse menino não me respeita, esse menino é uma... Entendeu? Ele é agressivo. A gente tem que ter esse equilíbrio, essa compreensão de entender que esse adolescente ainda está se formando. E ele precisa ainda, mesmo que a fala seja, não preciso de vocês, dou conta sozinho, mas há um conflito, porque a vontade é de fazer sozinho, mas ele ainda não tem a maturidade suficiente para fazer sozinho. E nesse momento, os pais ainda devem andar juntos. E para isso, volta naquele ponto inicial que a gente colocou. Exatamente. Tudo começa no relacionamento. Então, eu às vezes dou um exemplo com a minha vida.
Eu tenho uma clínica, né? Clínica Átrio, que é uma clínica de psicologia. Inclusive, eu vou pedir para colocar na tela aqui, quem tiver em cima, o Instagram da clínica. Sim. Por favor, tenho essa clínica. Da Andréia. E eu trabalho, às vezes, até mais tarde, né? Às vezes eu trabalho atendendo até muito tarde. Então, às vezes, eu vou chegar em casa às 10 horas da noite. Quantas vezes eu não cheguei a esse horário em casa e um dos meus filhos, ou Clínica Átrio. Clínica Átrio BH. Isso, tratamento psicológico. E ali a pessoa consegue entrar em contato com você? Consegue, comigo. Com sua secretária e são tudo. 20 profissionais, mais ou menos, São em torno de 20 profissionais, psicólogos olha. que atendem lá. E vocês atendem em várias áreas também, Várias não só a área áreas, de não. criação de filhos. Sim, várias áreas. Adulto, idoso, temos avaliação neuropsicológica, atendimento psicológico, psicodiagnóstico, todo o acompanhamento, desde a criança até o idoso, né? Olha só, e a gente tem uma fantástico. área até separada, exclusiva para criança, até 12 Olha anos, só. que é toda enfeitada, pintadinha, Sei, muito lindo esse que espaço, legal. para a criança não sentir mesmo que está sendo tratada. Tá? Mas eu dando um exemplo meu lá, eu chego às vezes em casa, às vezes 10 horas da noite, que eu moro em Santa Luzia e a clínica é em Belo Horizonte. Sim. Eu gasto 1 hora para chegar em casa. Sim. Tem as vantagens, né? Morar no meio do mato. Tem, com certeza. Mas aí, chegando em casa, às vezes, eu percebo um dos filhos, ou a Isabel, que tem 10 anos, me demandando, às vezes está acordada até aquela hora. Mamãe, eu não estava te esperando chegar porque eu estou querendo conversar. A Isabel já tem esse hábito, porque ela Sim. vê os mais velhos fazendo isso, já faz isso comigo. Mamãe, eu preciso conversar, eu preciso me abrir. E aí ela Olha pede para o pai sair do quarto e eu Olha entro para só. o quarto com ela, Sim. para ela chorar e desabafar e contar: meu coleguinha fez isso e eu não sei como que eu vou fazer, fulaninho tá assim, eu tô triste, mamãe. E eu tô ensinando os meus filhos a falarem das emoções. Então, a validação do que essa criança sente é muito importante para esse desenvolvimento dessa relação que a gente vai precisar na adolescência. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque às vezes o nosso cansaço, a gente trabalha demais, quer dar uma vida melhor financeiramente para os filhos, às vezes fica muito tempo fora de casa, mas esquece de algo que é fundamental, que é esse tempo de qualidade com os seus filhos, é tempo de ouvi-los, de olhar para o rostinho deles e assim, eu estou percebendo que você está triste, o que você tem. Não, mesmo isso é importante. que o filho não queira falar, mas de você dizer assim: olha, eu sei que você está triste, eu estou percebendo isso, mas aqui, eu estou aqui. Se você não quiser falar, mamãe está aqui, papai está aqui, estou aqui com você. Né? Estou aqui para te ajudar. Você tem quantos filhos? São 3. Eu 3, tenho são um de quantos anos? 22, Um de 22. que já está no 8º período, ou 7º período de psicologia, também vai ser psicólogo. Olha só. Eu tenho uma de 20, que está entrando para a faculdade também de psicologia. Também. Que é essa moça que está aqui? Não, não. Essa não. Essa é a minha assessora. Uma de 20 anos, que também está entrando agora na psicologia, e uma de 10. Olha só. 10 anos de diferença. Essa diferença 22 para 10 é interessante, né? É porque eu tive um período de separação, né? Eu separei do meu esposo, fiquei 3 anos separada, divorciei e restaurei de novo meu casamento com o meu marido. Você voltou com o mesmo marido? O mesmo marido. Eu tenho Olha 3 filhos do mesmo marido. Eu falo que a Isabel, que é menor, é filha do meu 2º casamento com o mesmo marido. Gente, fantástico, fantástico. História linda, né? Nós entrevistamos uma mulher aqui que ela restaurou o casamento dela 10 anos depois. Nossa! Ela voltou com o mesmo Essa marido. bateu de mim, viu? Essa bateu. Mas interessante sua história, interessantíssimo isso aí. Olha só, que legal. Olha, Andréia, foi um prazer conversar com você. Eu acho que a gente devia ter mais tempo. Sim. Vou ver dentro dos seus horários, que eu imagino que as clínicas hoje de psicólogos estão assim, sem horário, abarrotados. Mas você voltasse aqui de novo para a gente falar mais especificamente sobre adolescentes, sobre criação de filhos, sobre todas essas coisas, né? Sobre o que a gente já deve ensinar para os nossos filhos num mundo tão tenebroso e maligno que a gente vive, né? Como assim, que horas que é a hora de colocar a criança numa aula de defesa pessoal, que hora que é a hora de abordar, né, sobre sexo, nessas abordagens. Que é muito importante hoje, né? Sem dúvida. Então, depois eu queria você aqui de novo. Vai ser um prazer. Muito prazer, viu? E foi um amei prazer. O bate-papo. Eu que amei, viu? O bate-papo foi muito legal. Você é simpaticíssima. Obrigada. Depois eu já vou entrar no seu Instagram lá, começar a te seguir, viu, gente? Sigam aí o Instagram da Clínica Átrio. Entra em contato lá, você que precisar. Psicólogo é uma bênção. Nós tivemos
durante um período um preconceito no meio grande, né? no meio religioso, principalmente o evangélico, com psicólogo e psiquiatra. Né? Verdade. Que psicólogo é para quem tem frescura e psiquiatra é para quem é doido. Né? Então, Depressão é frescura, né? Era assim que era visto. Né? Então a gente não ia em nada, né? Verdade. Eu tenho psicólogo, terapeuta e psiquiatra. Olha que bênção. Né? Tenho os Muito 3. Bom. E faço tratamento com os 3, fora o meu outro médico, que é o Dr. Guilherme Klein, que é o médico que cuida da minha saúde em geral, porque a gente faz muita coisa, atende muita gente. Sim, e tem que cuidar, uma correria, a gente precisa de cuidar. É verdade. Né? Cuidando já é difícil, imagine sem cuidar. É verdade. Né? Então eu te incentivo aí a seguir o Instagram e procurar um psicólogo também, que vai ser bênção para você e para sua família. Verdade. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Leva o nosso abraço lá para sua família. Obrigada. E espero recebê-lo aqui novamente. Tá bom, obrigada. Obrigado a você. E obrigado a você também que esteve com a gente aqui no nosso podcast, Pode Crer, pela Rede Super de televisão. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém. Que a paz que excede todo o entendimento humano esteja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Amém.